Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal da BitGet, Teles na área, e vamos lá para mais um dia de análise on-chain aqui no canal da BitGet. Hoje eu vou falar com vocês sobre essa região que a gente está do pullback. A gente está por volta aí dos 26, 27 mil, demos uma flertada ali mais baixo, próximos do 26. E o que a gente pode identificar dentro dessa região é se a gente está em um bom momento de compra ou se a gente está em um momento de venda. Então, o objetivo de hoje é exatamente responder essa pergunta para vocês. E, inclusive, eu também vou mostrar para vocês que a gente está batendo um all-time high. E esse all-time high é em um dos indicadores mais bullish que a gente pode ter dentro da análise on-chain, beleza? Caso você não seja inscrito no canal da BitGet, considere se inscrever, deixa seu like para dar aquela força para o canal também. Estamos aqui todos os dias da semana te trazendo um mega conteúdo. Todas as quartas-feiras eu estou aqui gravando esse vídeo para você, mostrando para você a importância da análise on-chain e como que a gente consegue antecipar os movimentos do mercado quando a gente faz análise on-chain, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa. Primeiro ponto para a gente olhar, a gente sempre deve ver o custo que a gente tem dos investidores dentro da rede. E, cara, quando a gente olha para a blockchain, a gente consegue saber exatamente o custo de todo mundo. A gente consegue saber o seu custo, o meu custo, o custo de qualquer pessoa que está investindo dentro do mercado. E a gente tem dois grupos de entidade. A gente separa todos os players através desses dois grupos de entidade. Esses dois grupos são Long-Term Holder e Short-Term Holder. Long-Term Holder são os caras que pensam no longo prazo e Short-Term Holders são os caras que pensam no curto prazo. E aí, a gente tem exatamente o custo desses caras, a gente consegue saber o custo desse grupo de entidades. Saca só, hoje eu sou considerado um Long-Term Holder porque os meus Bitcoins na carteira eles estão parados há mais de 6 meses. Se você tem seus Bitcoins parados há mais de 6 meses, você também é um Long-Term Holder. Se tem menos de 6 meses, você é um Short-Term Holder. Quando a gente olha para essa métrica, a gente consegue ver o custo de cada um. A em vermelho aqui, ela é exatamente o custo do Short Term Holder. A em azul é o custo do Long Term Holder. Repare que nos ciclos passados, se a gente olhar para 2016, olha só como que o custo do Short Term Holder ele serviu como suporte quando a gente tinha os pullbacks no mercado. E a gente está vivenciando novamente um pullback próximo da região do Short Term Holder. Então, se a gente olhar para o custo do Short Term Holder, a gente vai ver que o custo dele está em 25.800. Se a gente for considerar os ciclos anteriores, a gente vai ver que sempre os pullbacks eles são constituídos até esse ponto do custo do Short Term Holder. Porque abaixo dessa região, se o Short Term Holder estiver vendendo, por exemplo, ele estaria no prejuízo. A gente vê que recentemente aqui, quando a gente flertou os 19 mil dólares ali, a gente também estava na região do custo do Short Term Holder, beleza? Então guarda primeiro esse número na sua cabeça, 25.800, que a gente vai se debruçar em cima desse ponto, porque estamos bem próximo dessa região e quando a gente olha para dados, a gente começa a encontrar várias e várias vezes essa mesma região sendo uma região de suporte. A análise on-chain não existe gráfico bala de prata. Existe uma análise onde a gente junta vários indicadores e a gente toma uma decisão. Então, beleza? A gente vê o custo do Short Term Holder e a gente vê que está nos 25 mil dólares. Bom, se a gente ir mais à frente para a gente entender o que está acontecendo mais no ciclo, a gente pode colocar algumas médias móveis para a gente tentar entender qual que é a direção do mercado. Então, nesse gráfico aqui, eu coloquei uma média de 111 dias, uma média de 200 dias, uma média de 300 dias e uma média de 200 semanal. Quando a gente olha para todas essas médias que nós temos, o preço hoje ele está acima das médias. Se a gente está acima das médias, a gente está em uma tendência de alta. A gente está com o ciclo revertido, o ciclo apontado para cima. Olha como foi 2016. Se a gente olha ali para 2017, 2018, 2020 também, a gente vai ver que também a gente tem reversão do ciclo quando a gente sai debaixo das médias e a gente passa a cruzar essas médias para cima. Quando a gente olha para o ciclo atual novamente, a gente vê que estamos acima de
todas essas médias. A gente cruzou recentemente todas essas médias e as médias estão se cruzando no sentido oposto. Quando elas cruzaram para baixo, a gente está exatamente em um bear market profundo. O mercado está em tendência de baixa. Quando a gente está para cima, a gente está em um bull market. E aqui é o nosso início de um bull market. Já comentei com vocês que sim, estamos em um bull market. E um bull market é diferente de uma bull run. Muitas pessoas confundem esses dois movimentos do mercado. Uma bull run é aquele finalzinho do ciclo onde o preço ele vai subir em linha reta. Porque bull run significa a corrida dos touros. E bull market significa um mercado de alta e não um mercado de baixa. Então, cuidado para você não confundir essas duas informações, bull market com bull run. Se a gente tem um mercado apontando para cima, a gente tem um bull market. Não quer dizer que um bull market vai te entregar novos all-time highs. Não quer dizer que um bull market ele só vai subir. Uma bull run vai te entregar novos all-time highs e uma bull run ela vai fazer com que o mercado só suba. Mas um bull market vai fazer com que o bear market seja encerrado e que o fundo seja encontrado. E o fundo ele não vai ser perdido. Beleza? Então quando a gente olha para isso daqui, a gente vê que todas as médias estão apontando para cima. Se todas as médias estão apontando para cima, o que a gente tem que fazer é trabalhar a favor da tendência. Se elas estão apontando para cima, a gente está em uma tendência de alta. E como que a gente trabalha a favor dessa tendência? A gente opera comprando os pullbacks. E é por isso que a gente usa as médias como suporte. A gente pode olhar também para o Short Term Holder, ver como que o Short Term Holder está como suporte. Mas olha só, quando a gente olha para essas médias aqui também, para a gente entender elas como suporte, a gente vai ver que as médias, elas estão trabalhando ali entre a faixa dos 23 mil dólares ali até os 26 mil dólares. Se a gente olhar a média de 200 semanal, ela está em 26. Se a gente olhar a média anual, ela está em 22.300. A de 200 diária, ela está ali em 22.500. E se a gente olha a de 111 dias, a gente está nos 26 mil dólares. Ou seja, a gente está exatamente próximo dessa região. Também aonde é o custo do Short Term Holder. Então lembra, essa região dos 25 e alguma coisa, ela começa a aparecer em vários indicadores. E não um único indicador, várias médias, a gente consegue ver isso daí. E como que o Gui Teles trabalha? Eu não trabalho tentando acertar o olho da mosca. Eu não trabalho tentando achar o preço mais barato nem o preço mais caro. Eu gosto de olhar para o mercado sempre em fases, em regiões. Para mim, essa região que nós estamos, dos 26 até os 24 mil dólares, é uma região que eu chamo de buy zone. Por que ela é uma buy zone? Porque a gente tem várias linhas de suporte dentro dessa região, tanto nas médias quanto no custo do short term holder também. Então eu olho para essa região como um ponto de compra. E aí, para eu saber se está sendo saudável comprar mesmo dentro dessa região ou não, obviamente a gente tem que buscar mais dados, mais indicadores. Olha só, se a gente olhar para o balanço nas exchanges, a gente vai ver que a gente teve uma grande retirada de Bitcoin das exchanges nesse último período. Estou colocando o gráfico aqui desde dezembro para frente só para a gente ver como que é essas movimentações. A gente vê que o balanço nas exchanges ele vinha subindo de pouquinho. Quando a gente vem formando um topo, obviamente a gente tem mais entradas de Bitcoin dentro das exchanges, as pessoas estão realizando seu lucro, tudo bem. E olha só que interessante. Se a gente cavar um pouco mais e tentar entender de onde que essa métrica está vindo, a gente vai ver que essa grande retirada de Bitcoin que a gente teve das exchanges, ela veio exatamente da Coinbase. Quando a gente olha aqui para todas as corretoras, a gente vê que tem essa saída aqui, e quando a gente vai filtrando corretora por corretora, a gente consegue identificar de que corretora que teve essa grande saída. Muitas pessoas sabem, mas algumas não. A Coinbase, ela é uma corretora onde tem mais institucionais. A gente olha geralmente para a Coinbase como uma corretora de institucional e a gente olha para a Binance como uma corretora de varejo. Quer dizer que isso é uma regra escrita em pedra? Não, não quer dizer isso.
mas a gente tem bastante institucionais dentro da Coinbase, enquanto a gente tem bastante varejo também dentro da Binance. Ver esse movimento de remoção de dentro da Coinbase é um sinal interessante, um sinal de que pode ser que institucionais estejam retirando mais bitcoins de dentro das exchanges, ou que institucionais compraram bitcoins e eles estão retirando das exchanges, porque o institucional ele faz a sua própria custódia, ele não deixa isso custodiado dentro da corretora. Quem deixa mais custodiado dentro da corretora é o varejo, beleza? Então olha que louco, a gente está chegando em uma região interessante de preço, dos 26 aos 24 mil dólares. Quando a gente olha para as corretoras, a gente vê que tem remoção de Bitcoin de dentro das corretoras. Se a gente olhar para o valor net, isso daqui é o valor total que a gente tem, tá? Valor net, para quem não sabe, é quando a gente desconta a entrada da saída, né? Então a gente pega a quantidade de bitcoins que entraram, menos a quantidade de bitcoins de saída que a gente tem e a gente cria o net. Olha só, se a gente olhar para o volume net que a gente está tendo a maior saída de Bitcoin dos últimos meses, considerando um início dessa reversão de ciclo. A gente começou a reverter o ciclo, subir em janeiro. A gente está tendo a maior retirada de Bitcoin das exchanges nesse período. Olha só como que está sendo um volume bem maior do que foi anteriormente, do que foi no fundo ali, que a gente agulhou os 19 mil dólares, beleza? Então, a gente tem um sinal interessante aqui dentro dessa região que a gente está vendo como região de buy zone. E se a gente olhar para essa distribuição do supply, lembra, eu comecei o vídeo falando com vocês que tem dois grupos de entidade, tanto short term holder como long term holder. Cara, se a gente analisar esses dois grupos de entidade, a gente vai ver que sempre o long term holder, ele cria o fundo e ele cria o topo. Sempre que a gente tem um aumento do short term holder, a gente tem uma região de topo no mercado. Olha só o que está acontecendo. Essa linha vermelha aqui é exatamente o supply na mão do short term holder, das pessoas do curto prazo. A gente sempre vai ver essa linha aumentando em topos do mercado. Topo de 2018, topo de 2014, topo de 2021, a gente sempre vai ver isso daí aumentando. Olha que louco o que está acontecendo. O supply na mão do short term holder, ele vem diminuindo nos últimos dias e está diminuindo bem forte. O que isso daqui significa? Esse gráfico está nos falando que cada dia que passa, a gente tem menos supply na mão do short term holder. O short term holder é o cara que opera o mercado no curto prazo. É o cara que compra em 16, vende em 20, ou que, cara, compra em 20 e vende em 19. Ele é o cara que está operando no curto prazo. O long term holder, ele é um cara, se a gente olhar para o ciclo passado, ele comprou durante a queda de 2018, então ele comprou ali nos 7, nos 6, nos 5, nos 4, nos 3 mil dólares. E ele começa a vender ali nos 30, 35, 40, quando já chega em 50 mil dólares, o long term holder já vendeu bastante. E quando a gente olha para esses dois grupos de entidade, a gente vê que se maior parte do supply estiver na mão do short term holder, significa que a gente tem mais pressões de curto prazo, porque lembra, o short term holder ele investe pensando no curto prazo e o long term holder investe pensando no longo prazo. Quanto mais supply a gente tiver na mão do long term holder, menos supply a gente vai ter na mão do short term holder. E quando essa matemática for muito mais favorável para o lado do long term holder, cara, a gente tem um excelente sinal na nossa frente de oferta e demanda sendo limitada dentro do mercado. O que eu quero dizer com isso daí? Oferta e demanda é o que rege qualquer preço de ativo e vocês me vê falando muito sobre oferta e demanda. Quando a gente tem o supply indo para a mão do long term holder, a gente tem uma diminuição da oferta circulante, porque o long term holder ele pensa em longo prazo. Se a gente tem uma diminuição da oferta circulante, basta que entre demanda para o preço porrar para cima. Então, quando a gente olha para isso daqui, a gente vê que o supply na mão do short term holder está diminuindo bastante. Estamos chegando
nas mínimas que a gente teve desse ciclo. Enquanto, se a gente olhar para o supply na mão do long term holder, olha a diferença. O short term holder ele tem uma alta quantidade de supply no topo do mercado. O long term holder ele vai ter uma alta quantidade de supply no fundo do mercado. Olha só, 2015, 2018, e quando a gente olha para essa região que nós estamos aqui hoje, se a gente der um zoom in aqui, ó, olha só o que está acontecendo. A gente está batendo all-time high nessa métrica. Cerca de 15 milhões e 70 mil bitcoins estão na mão do long term holder. Isso significa que 15 milhões de bitcoins estão fora de circulação, estão fora de negociação, porque lembra, o long term holder ele vai pensar no longo prazo, ele não vai ter interesse em vender isso antes de um novo all-time high, onde vai ser um all-time high 68 mil dólares. Então o long term holder ele está fazendo a maior acumulação da história. E na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo para vocês, a gente está batendo all-time high. Não sei se você sabe, mas a gente tem apenas 19 milhões e 300 mil bitcoins em circulação nesse momento que eu estou gravando o vídeo. A gente está falando que dos 19.300, 15 milhões e 70 mil estão nas mãos dos long term holders, ou seja, os investidores de longo prazo. A gente não poderia ter um indicador mais bullish do que esse indicador que vocês estão vendo na nossa frente. Quando a gente vê essa alta acumulação do long term holder, a gente está vivenciando claramente uma formação de ciclo. Eu sei que muitas pessoas acham que o preço do ativo pode continuar caindo, que a gente pode voltar para 16, que a gente pode ir para 14, que a gente pode ir para 13, a gente pode ir para 10. Tem pessoas que acreditam até nos 9 mil dólares. Eu não acredito que a gente vai voltar nos 16 mil dólares. E eu acho impossível a gente perder os 16 mil dólares. Pode ser que eu esteja completamente errado, tá? Aqui é só uma opinião do Gui Telles. Por que eu falo isso? Porque o supply ele está na mão do long term holder. A gente só vai parar nesses patamares de 10 mil dólares, de 9 mil dólares, caso o long term holder ele entre em pânico. Caso esse grupo de entidades comece a vender, porque o short term holder ele não tem pressão suficiente para derrubar o preço até os 9 mil dólares. O long term holder ele tem. Então o nosso papel é analisar como que está o sentimento do long term holder todos os dias para a gente ver se esses caras seguem confiantes ou não. E quando a gente olha para essas métricas de novos all-time highs, isso daqui é a pura confiança de que o long term holder ele está segurando as suas posições. Ele está confiante em ter comprado o ativo em regiões mais baixas e ele está confiante de que ainda não é hora dele vender o seu ativo. Ele ainda está segurando o seu ativo porque ele vai acreditar em um novo all-time high. Beleza? Eu não vejo métrica mais interessante do que essa métrica de long term holder. Eu não vejo um movimento mais bullish do que esse que nós estamos vivenciando agora. Para mim, estamos diante de uma oportunidade na nossa frente. A mesma oportunidade que algumas pessoas tiveram em 2015, a mesma oportunidade que algumas pessoas tiveram em 2018, que era de comprar o ativo, acumular o ativo e esperar uma porrada no mercado. Você não deve ter visto nenhuma matéria até hoje sobre alguém que comprou Bitcoin ontem à noite e ficou milionário hoje de manhã. Eu acredito que seja improvável você ter visto essa matéria. Mas eu tenho certeza que você já viu várias matérias de algum fulano, alguma pessoa que comprou o Bitcoin há 5 anos atrás, há 6 anos atrás e se tornou milionário. Porque simplesmente essa pessoa acabou holdando o ativo durante um longo período. E o meu papel aqui é exatamente seguir esse jogo. Sou investidor de longo prazo, penso em comprar na baixa e vender na alta. E a baixa
está na nossa frente, a gente está tendo essa oportunidade, o bonde está na nossa frente, a gente ainda não saiu com o bonde, mas vai chegar um momento que esse bonde vai sair e não vai dar mais tempo da gente comprar. Por isso que eu falo para vocês que a gente está diante de uma mega oportunidade na nossa frente, beleza? Bom, a gente vai continuar nossa análise aqui, mas eu quero te falar que nesse vídeo tem um link aqui na descrição para você poder se cadastrar dentro da corretora BitGet. Caso você use esse link aqui abaixo, você vai ter 50% de cashback nas taxas que você gastar dentro da corretora. Olha só, a própria corretora está te dando um desconto de 50% nas taxas de todas as transações que você fizer. Só clicar no link aqui abaixo, abrir a sua conta, que você vai conseguir ter acesso a esse benefício, beleza? Caso você tenha algum problema, só deixar aqui nos comentários. Caso você tenha alguma dúvida também, só deixar aqui nos comentários que a gente resolve isso daí para vocês. Bom, dito isso daí, quando a gente separa a idade das moedas, a idade do supply circulante, dos bitcoins circulantes, e a gente olha para supply acima de 1 ano, a gente vê que estamos batendo all time high, o número de moedas acima de 1 ano. Olha isso daqui, o número de moedas com mais de 2 anos parado na carteira, cara. A gente nunca viu uma porrada tão forte igual essa que a gente está tendo aqui. Se a gente olha para as moedas há mais de 3 anos paradas na carteira também, elas estão subindo, cara. E se a gente colocar isso junto com o preço, vou colocar aqui para vocês somente 1 ano acima de 1 ano, olha só como que funciona esse comportamento. A gente sempre vê as moedas envelhecendo ao longo de um bear market, elas vão envelhecendo, elas vão envelhecendo. A gente sempre vê as moedas envelhecendo ao longo de um bear market, elas vão envelhecendo, vão envelhecendo. Quando a gente começa a formar topo no mercado, a gente começa a ter uma distribuição dessas moedas. Olha só, 2016 também, moedas envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo. E aí quando a gente começa, olha só, a chegar no topo anterior, se a gente traçar aqui, ó, a gente pode colocar linhas aqui, ó, o topo anterior, a gente tem aqui, e se a gente olhar para o que acontece com a distribuição, quando a gente chega, olha só, quando a gente chega no topo anterior, a gente começa a ter uma fase de distribuição dessas moedas antigas. É o que eu falei com vocês, o long term holder, ele distribui no topo do mercado. E isso sempre aconteceu, isso sempre vai se repetir no mercado, porque a gente está falando de investidores, comportamento dos investidores. Se a gente olhar aqui para esse nosso ciclo que passou, a gente vai ver que a gente tem o mesmo comportamento. Olha só, assim que a gente chega no all-time high anterior, o preço chega no mesmo topo anterior, a gente vai constituir um novo all-time high daqui para cima. Esses investidores de longo prazo, eles começam a distribuir, eles começam a vender, a gente começa a ter essas moedas sendo vendidas. E cara, o que a gente está vivenciando nesse momento, mais uma vez, é um acúmulo das moedas. As moedas estão envelhecendo. E veja só como que esse gráfico, ele nos antecipa o movimento. Veja que ele começa a cair, a gente começa a ter uma distribuição bem clara do long term holder, antes da gente formar topo do mercado. A gente começa a ter uma distribuição clara do long term holder antes da gente formar topo no mercado. Ou seja, quando a gente olha para o long term holder, a gente ainda consegue analisar ele com calma, sem pressa. Não é tipo, nossa, bateu aqui, eu preciso sair do mercado. Nossa, bateu aqui. Não, cara, não é assim. A gente tem time suficiente para sair do mercado. E muitas pessoas falam que é impossível achar topo e impossível achar fundo do mercado. Simplesmente porque essas pessoas não têm a ferramenta certa na mão delas. Se elas tivessem a ferramenta certa, elas conseguiriam identificar sim as regiões de topo e as regiões de fundo. Concordo que identificar o preço mais caro e o preço mais barato é impossível. Talvez porque eu não tenha a ferramenta certa para isso. Mas encontrar a região de topo e a região de fundo é super possível e a gente consegue encontrar ela através de uma análise em cima do long term holder. Olha só o comportamento que a gente tem diante da nossa frente, galera. Moedas com mais de 1 ano são moedas que estão paradas, estão sendo acumuladas. E olha essa acumulação que a gente está tendo aqui novamente. A gente não tem
distribuição, a gente não tem o long term holder perdendo sua confiança. Se a gente não tem o long term holder perdendo sua confiança, se a gente continua tendo acumulação, se o preço nos entregou um pullback e se a gente está em uma região de suporte que tem várias médias móveis, que é a região de custo do short term holder, não tem por que a gente ficar desesperado. A gente tem que, na verdade, ficar otimista e olhar que a gente está diante de uma oportunidade. Talvez você não saiba, mas eu também tenho investimentos, eu também tenho carteira abertas para o meu público, tem pessoas que sabem exatamente a minha carteira, e nesse momento que a gente está vivenciando, eu estou comprando, sim, acredito que essa região dos 26 até os 24 mil dólares é uma excelente região de compra. Para mim é uma buy zone, não estou vendo que o mercado ele vai cair mais do que essa região. Possa ser que aconteça? Pode, e se isso acontecer, tá tudo bem, tô errado, a gente faz o quê? Estopa nossas operações. A gente sempre tem que ter um gerenciamento de risco ao longo das nossas decisões, beleza? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. A gente abordou tanto essa região que nós estamos dos 25 mil dólares, se é região de compra ou não, quanto como que está a saúde dos investidores de longo prazo no mercado de Bitcoin, beleza? Então é isso, galera. Tanto analisamos a saúde dos investidores de longo prazo do Bitcoin, beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço e eu te vejo na próxima quarta-feira que vem ao meio-dia aqui no canal da Bitcoin, beleza? Forte abraço, tamo junto e valeu!